embaixo, mas tá ajudando muito e vai ser muito legal ter você aqui como membro também. Enfim, eu ia postar esse vídeo apenas para os membros, mas eu achei que eu poderia abordar temas muito interessantes neste vídeo, então resolvi postar ele para todos. Nesse vídeo é basicamente um vídeo de atenção pessoal, então eu vou ajudar vocês aqui. Então considere que a gente tá numa noite de pijama, onde a gente vai fazer várias fofocas, muitas fofocas, e fazer skincare também. E falar de assuntos importantes como ansiedade, mudança de ambiente e tudo mais. Enfim, eu trouxe umas coisas que eu uso. Na verdade não é nem bem skincare, porque eu não sou um cara de skincare. Inclusive eu preciso de skincare, então se vocês souberem de alguma marca legal de skincare, deixa aqui no comentário que eu vou gostar muito de saber. Eu vou mostrar o que eu uso diariamente. Começa com esse vídeo. Eu sou uma pessoa simples, então eu uso esse nível facial todo dia antes de dormir. E ele ajuda bastante, deixa uma sensação assim, realmente deixa uma sensação mais relaxada no meu rosto. E consequentemente ajuda eu ter uma noite de sono melhor. Mas se você perguntar pra mim, ele faz efeito, cara, eu não vou saber responder pra você, eu juro. Mas ele é muito, não vou falar que é muito bom, ele é bom. Ele é útil, ele é conveniente e ele me ajuda assim muito depois de um dia muito cansativo e que a gente tem assim de trabalho. Ultimamente eu vou começar a mudar das coisas importantes. Desculpa, eu sou meio sem corte, eu tô indo direto, nossa, eu tô matando. Mas, cara, ultimamente eu tenho pensado muito sobre as questões que a gente tem da vida, sabe? As escolhas que a gente fez e as escolhas que a gente deixa de fazer. Às vezes nossa vida acabou se tornando um RPG, sabe? Se você tivesse tomado determinada escolha, poderia desencadear, sabe, o efeito borboleta inteiro do que tá agora. Realmente é, de fato. Por onde começar? Primeiro a gente tem que ter ideia assim das nossas mudanças pessoais. Às vezes você não tá confortável em um trabalho, ou você sente que você não tá rendendo em um trabalho, ou talvez você esteja fazendo algo que você não gosta. Que eu acho que é da pior das hipóteses, é você trabalhar com algo que você não gosta. É muito ruim. Eu vou passar isso no seu rosto. Trabalhar com algo que você não gosta, eu acho que às vezes pode ser o ápice do seu esgotamento mental. E tratar a ansiedade é difícil. Eu tenho TDAH. Eu só tive uma vez crise de ansiedade na minha vida. E foi por coisas... Não foi uma coisa fútil, uma coisa assim, um capítulo bem sombrio, inclusive, da minha vida. Eu não vou entrar em detalhes agora. Mas foi uma sensação horrível. Eu fiquei paralisado, tremia muito. E a sensação de você não conseguir nem respirar é bem estranho. Eu não conseguia controlar basicamente minha perna. Eu não sentia minha perna. Eu não conseguia respirar. E o que me acalmou naquela noite foi minha gata. É foda, muito foda. E uma coisa que tem me ajudado muito
ansiedade, mas o meu TDAH foi academia. Eu entrei na academia e a academia abriu espaços, coisas que eu acho que nunca teria sido uma pessoa tão bem focada se eu não estivesse na academia. E eu juro mesmo que a academia mudou minha vida. E eu não falo só da questão, você ganhou corpo e tudo mais. Não, não é isso. Ela mudou muito o meu bem-estar, sabe, mental. Também o meu bem-estar na questão de saúde, de corpo e tudo mais. Mas a minha saúde mental na academia melhorou muito, 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 muito. Depois que eu entrei, eu tive um nível de estresse muito mais reduzido. Eu consegui lidar melhor com essa coisa de ansiedade. Foi tanto que depois que eu entrei, comecei a ficar bem focada na academia. Eu nem tive mais crises, nem nada do tipo. E eu comecei a ser uma pessoa mais centrada nas coisas que eu gosto, claro. Por exemplo, na faculdade, né? Aliás, ensino médio, eu não era uma pessoa aqueles leve que tirava 10. Eu sempre fui uma pessoa mais burrinha nas aulas, sabe? Eu tirava com 5 ou 6 e passava arrastando. Mas na faculdade, quando a gente chega, é completamente diferente. Eu fui uma pessoa muito centrada na faculdade, porque eu fiz um curso que eu realmente gosto do assunto. E isso que é uma coisa que existe. Às vezes, nossa, TDAH é bom, porque quando você faz uma coisa que você gosta, você ganha por foco e você tem esse por foco. Nada de segura, mas mesmo assim, depois que eu entrei na academia, eu consegui me sentir mais centrado nas aulas, nas atividades, em tudo. Então, uma coisa que tem me ajudado muito com a ansiedade foi a academia. Foi a academia. É muito bom, muito bom, muito bom mesmo. E eu também tenho dislexia. E eu vou passar ele no teu rosto. Fique parado. Eu tenho que puxar um pouquinho. Mas sempre quando você tiver assim num passo de começar algo novo, você fica com medo, sabe? Não medo, tipo, de tudo dar errado, de vai dar certo. Mas você meio que se acanha, tipo, e se, sabe? E se não for pra mim? E uma coisa que acho que a gente tem que é fato na nossa vida, que eu aprendi assim: você quer viver nas dúvidas ou quer viver nas de certezas? Porque assim, se você for ver de dúvidas, a sua vida toda vai ser de e se eu tivesse feito tal coisa, e se eu tivesse feito tal coisa. E não fica com essa dúvida de tipo, o que eu faço? Faça o que tiver pra você ser feito, faça. Se você tem que se declarar assim, amorosamente uma pessoa, você acha arriscado, vai e faça. Ou não, você já tem, então vá atrás. Mas em mudanças mesmo, eu falo assim, de vida, eu vou contar uma experiência assim que eu tive. Foi mais de um estágio. E eu acho meio doido porque nós vivemos assim. Amy, não, Amy agora não. Gata quer subir. Nós fizemos muito. Ela fez eu perder uma raciocínio. Só porque eu falei que eu era uma pessoa centrada, mas enfim. A gente vive muito naquilo de, como eu posso dizer, dilemas na nossa vida. Por exemplo, eu ia falar sobre uma experiência que eu tive, que era no estágio. Eu tava estagiando em um lugar e
E depois, assim, chegou do nada uma proposta pra mim de trabalhar em um Trunkai. E eu aceitei, só que eu cheguei com medo. E no início é tudo incerto, sabe? Você chega em um ambiente novo, um ambiente diferente. E o estágio que eu tava não era um ambiente assim, onde eu me sentia que eu podia ser eu. Bem ruim isso, sabe? Tipo. E quando eu cheguei no outro estágio, eu vi que o ambiente não era igual. Mas eu me sentia ganhado do mesmo modo. E é engraçado que eu escrevi uma música exatamente sobre isso. Não sobre o estágio em si, mas sobre esse processo de mudança. Às vezes a gente tava preso em uma coisa que a gente tem que entrar de mergulho. E quando a gente entra, a água é muito fria. É como você dá aquele mergulho, sabe? Você dá um tipo, e a água é extremamente fria. Mas aí você fica lá e com o tempo você se acostuma com a temperatura da água. E aí a água não é mais fria, mas quando você sai da água, a água volta a ser fria. É basicamente nossas experiências que a gente tem nas vidas, nas mudanças. E não só nas mudanças, mas por exemplo, nas mudanças das mudanças. Porque quando você sai dessa água, vai estar frio lá fora. Claramente vai estar frio. Mas você vai procurar algo para te aquecer. E é sempre isso, sobre você se acostumar. Sobre mudança, é sobre você se acostumar. Então, se você tem medo de fazer alguma coisa, vai e faça. O início é sempre difícil. Sempre difícil o início. Mas você tem que entrar de cabeça, sabe? Mergulhe de cabeça e vai fundo mesmo. Eu acredito em você, acredito muito em você. E assim como eu acredito também em mim. Às vezes não, muitas das vezes a nossa mente, a nossa maior inimiga, ela fica dizendo o que a gente pode, o que a gente não pode fazer. E isso é bem ruim, né? Porque, vamos supor, a minha mente fica envenenando eu com pensamentos ruins. Tipo, você meio que é um fracasso, ou que você é, sabe, fica me comparando com outras pessoas. E esse lance de comparação é muito foda, porque eu acho que todo mundo deve passar por isso. Todo mundo passa por isso, na verdade eu acho que todo mundo passa. Mas esse lance assim de comparação é meio complicado, assim, por assim dizer. Mas uma coisa que eu aprendi é que todos nós somos diferentes. Todos nós temos experiências diferentes. Todos nós começamos de modo diferente. Todos nós tivemos uma educação diferente. Todos nós tivemos condições diferentes. Então, do que adianta você ficar se comparando com outras pessoas? É meio doido, né? Quando a ficha cai, que essa coisa de comparação, claro que existe muito aquilo de sociedade, que ela não é justa pra todos. A sociedade nunca vai ser justa pra todos, fato. Porque todo mundo é muito diferente na sociedade. Não tem como ter uma sociedade igualitária. A gente é criado de maneira diferente. A gente e quando não só criado, mas a gente quando a gente é criado, a gente pensa de uma maneira diferente. O modo que eu penso pode ser diferente do modo que outra pessoa pensa. E essa pessoa pode ter os mesmos bens aquisitivos que eu, mas ela pensa completamente diferente porque a educação foi outra. Então sempre somos diferentes. E assim, fulana pode ter um emprego melhor que você, mas porque o pai dela colocou ela nesse cargo. Ou fulana pode ser uma pessoa muito competente e ela está nesse cargo por mérito dela ou não. Ela pode ter se dedicado. E sabe, isso daí são coisas que não vale a pena você se comparar com outras pessoas, porque são vidas diferentes, sabe? Você tem que fazer o seu e não só esperar pelo melhor, ir atrás do melhor, sabe? Se você vê que não tá dando certo, pula pro próximo, E eu também trouxe
Mas eu trouxe um pente. E assim, a vida amorosa também nunca é fácil, né? A vida amorosa acho que às vezes são dos mais complicados dos casos, né? Sem contar a sua vida amorosa. Mas assim, eu espero que a vida amorosa do Lucas e a pessoa também seja muito boa. Eu desejo muito coisas boas pra você, inclusive Lucas. Mas conversando aqui com vocês, a vida amorosa é bem difícil de lidar. Porque assim, quando você entra no relacionamento com uma pessoa, vocês são duas pessoas completamente diferentes. Você pode falar, mas essa pessoa é igual a mim. Você não é igual a essa pessoa, você se parece, você tem gostos parecidos, mas você não são iguais. Ninguém é 100% igual. A não ser que você esteja namorando com teu irmão. Ou, aliás, nem irmão é igual, né? Tipo. Mas é isso que é o legal do relacionamento, é você aprender a desenvolver a sua paciência. Não, falando sério, é você aprender a desenvolver as suas relações pessoal. Porque vocês nem sempre vão concordar com a mesma coisa, vocês nem sempre vão gostar da mesma coisa. Só que vocês têm que se entenderem. Vocês têm que aprender a aceitar que vocês são diferentes. E tá tudo bem. Se vocês virem a cara da Amy que ela tá assistindo e ela tá assim, ó, fechando o olhinho. Ela tá observando o pente, fechando o olho. Acho que ela tá relaxando. Mas enfim, voltando pro relacionamento. O relacionamento, quando você entra no namoro, você não é só mais você. Eu não sei como é um casamento, porque eu não sou casado. Eu não sei se eu vou ser um dia casado, mas enfim. Mas quando você tá no namoro, você meio, assim, pelo menos há muito tempo, né? Você deixa de ser só uma pessoa, sabe? Você torna duas. O que é foda, porque quando você termina um namoro, você volta a ser só você. E uma coisa curiosa quando você termina um namoro é que você vai ter que redescobrir como era ser você. Ainda mais quando você tá muito tempo do lado dessa pessoa. Eu já estive num relacionamento que durou muito tempo. Mas acabou. E eu fiquei um tempo meio que assim pensando muito mal, na verdade. Eu emagreci 4 quilos depois do término, juro por Deus. Perdi 4 quilos, eu fiquei bem triste. E foi um processo assim. Eu fui meio kamikaze também. Depois que eu terminei, fui kamikaze. Mas eu acho que foi um processo de autodescobrimento. Porque quando você termina um relacionamento, você volta a ser você. Você volta ao seu gosto. Mas você quebra aquela parte que você pode quebrar ou você pode levar consigo, né? Na verdade, que é aquela parte do outro. E eu não quebrei completamente, eu levei comigo. Tanto que eu voltei depois, né? Estou de volta com meu Insta. Ai, meu Deus. Mas é sobre aquilo, tipo, a gente ficou quase 1 ano e meio separado. E foi bom pra mim, foi bom pra ele. A gente teve processos diferentes de término. E eu me descobri muito nesse tempo. Eu vivi um pouco mais também a minha, como assim dizer, a fase universitária.
Porque desde quando eu entrei eu já namorava com ele, então quando eu terminei já tava quase no final da faculdade. E aí eu curti um pouquinho minha vida universitária, que antes eu não curtia, mas enfim. É meio doido, porque foi um processo difícil, doloroso. É um processo difícil, doloroso. Mas se você veio em outras perspectivas, é um processo gostoso também. Eu não tô falando que eu sinto falta de ser solteiro, mas eu sinto falta daquela época, sabe? Tipo, uma época boa pra mim, sabe? Eu tive vários pensamentos bons a meu respeito e isso foi bom. A gente meio que evolui. E é isso, gente. Eu espero que alguém tenha encontrado em alguma dessas conversas. Ou não, né? Que não esteja passando por tanto problema. Mas, se vocês quiserem uma parte 2, de repente, desse vídeo, eu não sei como vai ser. Vocês podem colocar aqui no comentário. Talvez eu faça. Talvez eu possa até abrir um vídeo onde vocês podem mandar perguntas e questões das suas vidas e eu tento responder da minha perspectiva. Talvez seja interessante. Talvez eu possa criar um forms anônimo, né? Eu vou fazer isso. Vou deixar criar um forms anônimo e vocês podem se queixar alguma coisa das suas vidas. E eu volto aqui trazendo minha opinião, meu ponto de vista. Nada muito agressivo, mas também nada muito muito intrusivo também, sabe? Eu vou dar minha perspectiva do que eu vejo que pode melhorar. Mas eu também não sou nenhum psicólogo. Eu sou só um pobre arquiteto que estou fazendo alguns vídeos de ASMR, mas se vocês quiserem, eu estou aqui. Um beijão.